Capítulo 21. Que coisa estranha são os pressentimentos, e também a simpatia e os sinais. Os três combinados compõem um mistério cuja chave a humanidade ainda não encontrou. Nunca ri de um pressentimento em minha vida, porque eu própria já tive alguns bastante peculiares. Há certos casos, acredito, em que a simpatia funciona de um modo capaz de desafiar a compreensão moral. Por exemplo, entre parentes muito distantes, que não se veem há tempos totalmente separados um do outro e que, apesar do afastamento, reforçam a unidade da fonte a qual sua origem remota, e os sinais, até onde sabemos, talvez não sejam mais do que a simpatia entre a natureza e os homens. Quando eu era bem pequena, aos 6 anos apenas, certa noite ouvi Bessie Leven dizer a Martha Abbott que sonhara com uma criança e que sonhar com crianças era um sinal inequívoco de problemas, ou para a própria pessoa ou para a sua família. O dito poderia ter se apagado da minha memória, não fosse por uma circunstância que se seguiu de imediato e que serviu para fixá-lo ali de maneira indelével. No dia seguinte, mandaram Bessie para casa, para junto do leito de morte de sua irmãzinha. Recentemente, eu recordara o presságio e o incidente, pois na semana anterior quase não se passara uma noite em que eu não tivesse sonhado com uma criança pequena, que às vezes embalava em meus braços, às vezes balançava sobre os joelhos, às vezes observava brincando com as margaridas num jardim ou com as mãos num regato, uma criança chorando numa noite e uma criança rindo na outra, ora se aninhando ao meu lado, ora corria de mim. Mas fosse qual fosse o estado de espírito demonstrado pela aparição, fosse qual fosse o seu aspecto, por 7 noites consecutivas, veio me receber no instante em que eu pisava no território do sono. Não gostei dessa iteração de uma ideia, essa estranha recorrência de uma imagem. Ia ficando nervosa, conforme se aproximava a hora de dormir e a visão se acercava. Da companhia desse fantasma bebê, arrancara-me o grito naquela noite de luar. Na tarde do dia seguinte, fui chamada lá embaixo com o recado de que alguém queria me ver nos aposentos da senhora Fairfax. Ali encontrei à minha espera um homem com o aspecto do criado de um cavalheiro. Trajava roupas de luto e o chapéu que trazia nas mãos estava envolvido por uma faixa de crepe. Suponho que mal se lembra de mim, senhorita, disse ele, levantando-se quando entrei. Mas meu nome é Leven. Trabalhava como cocheiro para a senhora Reed, quando a senhorita vivia em Gateshead. Faz 8 ou 9 anos e ainda estou lá. Ah, Robert, como vai? Lembro-me muito bem de você. Às vezes me levava para passear no pônei da senhorita Georgiana. E como está Bessie? É casado com ela. Sim, senhorita. Minha esposa vai muito bem, obrigada. Deu à luz mais um pequeno, faz 2 meses. Agora temos 3, e tanto a mãe quanto o bebê estão ótimos.
E na casa, a família vai bem, Robert? Lamento não poder dar melhores notícias da parte deles, senhorita. Neste momento, sofrem muito. Estão enfrentando grandes problemas. Espero que ninguém tenha morrido, eu disse, olhando para seus trajes negros. Ele também olhou para o crepe em torno do chapéu e respondeu: o Sr. John morreu ontem à noite, em seus aposentos em Londres. O Sr. John? Sim. E como a mãe dele está reagindo? Bem, foi uma tragédia, senhorita Eyre. A vida dele era muito desregrada. Nos últimos 3 anos, ele se entregou a estranhos vícios e sua morte foi desconcertante. Bessie me contou que ele não estava bem. Não estava bem? Ele não poderia estar pior. Arruinou sua fortuna e suas posses em meio aos piores homens e às piores mulheres. Endividou-se e foi para a cadeia. Sua mãe o ajudou 2 vezes, mas assim que se via em liberdade, ele regressava aos velhos companheiros e hábitos. Sua mente não era forte. Os patifes entre os quais vivia o enganaram de um jeito como nunca vi. Ele veio para Gateshead há umas 3 semanas e queria que a madame abrisse mão de tudo por ele. A madame se recusou. Seus recursos já haviam sido muito reduzidos por causa das extravagâncias dele. Então ele se foi de novo e a próxima coisa que soubemos foi que estava morto. Como ele morreu, só Deus sabe. Dizem que se matou. Fiquei em silêncio. As notícias eram espantosas. Robert Leven continuou. A própria madame tem andado doente já faz algum tempo. Ficou mais robusta, mas não ganhou força com isso. A perda do dinheiro e o medo da pobreza estavam acabando com ela. A notícia da morte de John e a maneira como aconteceu foram súbitas demais. Ela teve um derrame. Ficou 3 dias sem falar, mas na última terça-feira parecia bem melhor. Dava a impressão de estar querendo dizer alguma coisa, ficava fazendo sinais para minha esposa e balbuciando. Só ontem de manhã, porém, Bessie entendeu que ela estava pronunciando o seu nome e por fim compreendeu as palavras. Traga Jane. Vá buscar Jane Eyre. Quero falar com ela. Bessie não sabe ao certo se ela está raciocinando com clareza ou se essas palavras significam alguma coisa, mas contou a senhorita Reed e a senhorita Georgiana, aconselhando-as a mandar chamá-la. Elas não levaram a sério a princípio, mas a mãe estava ficando tão inquieta e dizia Jane, Jane tantas vezes que por fim consentiram. Deixei Gateshead ontem. Se tiver condições de se aprontar, senhorita, gostaria de levá-la comigo amanhã de manhã cedo. Sim, Robert, estarei pronta. Parece-me que devo ir. Também acho, senhorita. Bessie me disse ter certeza de que não iria recusar, mas imagino que tenha de pedir permissão para se ausentar. Sim, e vou fazer isso agora, indicando-lhe o salão dos criados e pedindo que a esposa de John cuidasse dele e que o próprio John também lhe fizesse companhia, fui procurar o Sr. Rochester. Ele não estava em nenhum dos aposentos do térreo, não estava no pátio, na estrebaria ou nos jardins. Perguntei à senhora Fairfax
se o havia visto. Sim, ela achava que ele estava jogando bilhar com a senhorita Ingram. Fui então até a sala de bilhar, onde ressoavam o entrechocar das bolas e o murmúrio de vozes. O senhor Rochester, a senhorita Ingram e as duas senhoritas Ashton e seus admiradores estavam todos absortos pelo jogo. Requeria certa coragem incomodar um grupo tão interessante. Minha missão não podia, contudo, ser adiada, de modo que me aproximei de meu senhor ali mesmo, onde ele estava, ao lado da senhorita Ingram. Ela se virou para mim enquanto eu me aproximava e me fitou com altivez. Seus olhos pareciam indagar o que poderia agora querer essa criatura rastejante. E quando eu disse em voz baixa, Senhor Rochester, ela fez um gesto como se estivesse tentada a me mandar embora. Lembro-me de sua aparência naquele momento. Ela estava muito bonita e atraente. Usava um vestido de crepe azul celeste e uma diáfana echarpe azul se retorcia em seu cabelo. Ela estava animada com o jogo e o orgulho irritado não perturbou a expressão de altivez do seu rosto. Esta pessoa está precisando falar com você? Ela perguntou ao Sr. Rochester e o Sr. Rochester se virou para ver quem era esta pessoa. Fez uma estranha careta, uma de suas peculiares e ambíguas demonstrações. Largou o taco e me acompanhou para fora da sala. Sim, Jane, disse, apoiando as costas na porta da sala de aula que fechara. Se não se importa, senhor, gostaria de me ausentar por 1 ou 2 semanas. Para fazer o quê? Para ir aonde? Ver a senhora enferma que mandou me chamar. Que senhora enferma? Onde ela vive? Em Gateshead, no condado de. Condado de? Isso fica a 150 quilômetros daqui. Quem pode ser essa senhora que manda chamar pessoas assim tão distantes? O nome é Reed, senhor. Senhora Reed. Reed de Gateshead? Haveria um Reed de Gateshead, um magistrado. É a viúva, senhor. E o que você tem a ver com ela? Como se conheceram? O senhor Reed era meu tio, irmão da minha mãe. Coisa nenhuma, você nunca me disse isso. Sempre afirmou que não tinha parentes. Nenhum que me reconheça como tal, senhor. O senhor Reed está morto e sua esposa me mandou embora. Por quê? Porque eu era pobre e um fardo e ela não gostava de mim. Mas Reed deixou filhos? Você deve ter primos. Sir George Lane falava de um Reed de Gateshead ontem. Alguém que, segundo ele, era um dos piores patifes da cidade. E Ingram mencionava uma georgiana Reed do mesmo lugar, que foi muito admirada por sua beleza em Londres há uma temporada ou 2. John Reed está morto, senhor. Arruinou a si mesmo e quase arruinou a família. Dizem que cometeu suicídio. A notícia deixou a mãe em tal estado de choque que ela teve um ataque apoplético. Em que você vai poder ajudá-la? Bobagem, Jane. Eu nunca pensaria em correr 150 quilômetros para ver uma senhora idosa que talvez esteja morta quando você chegar. Além do mais, você disse que ela a mandou embora. Sim, senhor, mas já faz muito tempo, e quando sua situação era muito diferente.
Não seria fácil desconsiderar seu desejo agora. Quanto tempo vai ficar? O mínimo possível, Senhor. Prometa-me que só vai ficar uma semana. É melhor eu não dar a minha palavra. Talvez seja obrigada a faltar com ela. Mas seja como for, você vai voltar. Não ande convencê-la sob pretexto algum a ir morar definitivamente com ela. Ah, não, certamente hei de voltar se tudo correr bem. E quem vai com você não tem como viajar 150 quilômetros sozinha. Não, senhor, ela mandou o cocheiro. Gente de confiança? Sim, senhor, faz 10 anos que está com a família. O senhor Rochester refletiu. Quando deseja ir? Amanhã de manhã cedo, senhor. Bem, deve levar algum dinheiro. Não pode viajar sem dinheiro. E suponho que não tenha muito. Ainda não lhe paguei seu salário. Quanto você possui no mundo, Jane? Perguntou ele sorrindo. Peguei meu porta-moedas, que estava bem magro. 5 shillings, senhor. Ele pegou a bolsa, despejou o conteúdo na mão e riu, como se achasse graça da escassez. Logo pegou sua carteira. Tome, disse oferecendo-me uma nota. Era 50 libras e ele só me devia 15. Eu lhe disse que não tinha troco. Não quero troco, você sabe disso. Tome o seu salário. Recusei-me a aceitar mais do que o que me era devido. Ele primeiro escarneceu da minha atitude, depois, como se dado conta de algo, disse: certo, certo, melhor não lhe dar tudo agora. Você talvez fosse ficar fora 3 meses, se tivesse 50 libras. Tome 10. É suficiente? Sim, senhor, mas agora o senhor me deve 5. Volte para receber então. Sou seu banqueiro. Estou guardando 40 libras. Senhor Rochester, talvez eu pudesse mencionar um outro assunto de trabalho ao senhor, já que tenho a oportunidade. Assunto de trabalho? Estou curioso para ouvir. O senhor me informou que vai se casar em breve. Sim, e, nesse caso, senhor, Adele deveria ir para a escola. Tenho certeza de que o senhor perceberá a necessidade, para que saia do caminho da minha noiva, que de outro modo poderia passar por cima dela de forma tão enfática? Há sensatez na sugestão, sem dúvida. Adele, como diz, deve ir para a escola e você, é claro, deve ir diretamente para o diabo? Espero que não, senhor, mas terei de procurar trabalho em outro lugar. É claro, ele exclamou com um tom de voz, algo distorcido e uma deformação nos traços do rosto, igualmente fantástica e grotesca. Ficou olhando para mim durante alguns minutos. E vai solicitar a velha Madame Reed ou as senhoritas, suas filhas, que busquem um emprego para você, suponho. Não, senhor, não tenho com meus parentes uma relação que me permitisse lhes pedir um favor, mas vou colocar um anúncio no jornal. Você vai subir as pirâmides do Egito, ele resmungou. A responsabilidade pelo anúncio é inteiramente sua. Quem me dera ter-lhe oferecido um soberano em vez de 10 libras. Devolva-me 9 libras, Jane. Sei o que fazer com elas. E eu também, senhor, retorqui, colocando as mãos e a bolsa nas costas. Não poderia abrir mão deste dinheiro de jeito nenhum. Moça avarenta, disse ele, recusando uma requisição pecuniária minha. Dê-me 5 libras, Jane.
Nem 5 chiles, Senhor, nem 5 centavos. Deixe-me só olhar para o dinheiro. Não, Senhor, o Senhor não é confiável. Jane, Senhor, prometa-me uma coisa. Prometo-lhe qualquer coisa, Senhor, que eu acho que vá cumprir. Não coloque anúncios e deixe que eu me encarregue dessa situação. Encontro um emprego para você num piscar de olhos. Prometo com prazer, Senhor, se por sua vez me prometer que eu e Adele estaremos ambas em segurança e fora de casa quando sua noiva chegar. Está bem, dou a minha palavra. Vai amanhã então? Sim, Senhor, cedo. Vai descer à sala de estar depois do jantar? Não, Senhor, tenho que me preparar para a viagem. Então devo me despedir e dizer até breve? Imagino que sim, Senhor. E como é que as pessoas realizam essa cerimônia de despedida, Jane? Diga-me, não sei fazer isso. Dizem adeus ou a palavra que preferirem. Então diga, adeus, Sr. Rochester, por hora. O que eu devo dizer? A mesma coisa se quiser, Senhor. Adeus, senhorita Eyre, por hora. Isso é tudo? Sim. Parece acanhado, na minha opinião, e seco e pouco amistoso. Gostaria de algo mais, um pequeno acréscimo ao ritual. Se apertarmos as mãos, por exemplo, mas não, isso também não é suficiente. Então, você não fará nada além de dizer adeus, Jane. Isso basta, Senhor. Uma palavra sincera pode transmitir tanto afeto quanto muitas. Provavelmente não é inexpressivo e frio. Adeus. Quanto tempo ele vai ficar parado ali, apoiado na porta? Eu me perguntei. Queria começar a arrumar minhas coisas. Tocou a sineta do almoço e de repente ele saiu apressado, sem mais uma sílaba. Não voltei a vê-lo durante o dia e fui embora antes que se levantasse pela manhã. Cheguei ao chalé na entrada de Gateshead por volta das 5 da tarde do primeiro dia de maio. Parei ali antes de ir até a mansão. Estava muito limpo e arrumado. As janelas ornamentais, decoradas com cortininhas brancas, e o piso imaculado. A grade da lareira e os atiçadores brilhavam, bem polidos, e o fogo crepitava. Bessie estava sentada junto à lareira, amamentando seu bebê, e Robert e a irmã brincavam tranquilos em um canto. Deus a abençoe, sabia que viria, exclamou a senhora Leven quando entrei. Sim, Bessie, eu disse, depois de beijá-la. E tomara que não tenha chegado tarde demais. Como está a senhora Reed? Viva ainda, espero. Sim, ainda está viva, mais sensível e controlada do que antes. O médico diz que ainda pode viver por 1 ou 2 semanas, mas não imagina que vá se recuperar. Ela mencionou meu nome ultimamente, falava da senhorita hoje de manhã, esperando que viesse, mas agora está dormindo ou estava há 10 minutos, quando fui até a casa. Em geral, fica um tanto letárgica durante toda a tarde e acordada por volta das 6 ou das 7. Não quer descansar aqui por 1 hora, senhorita, e então a acompanho até lá? Robert entrou nesse momento, e Bessie colocou o bebê adormecido no berço e foi recebê-lo. Em seguida, insistiu para que eu tirasse a touca e tomasse um pouco de chá, pois, segundo ela, eu estava pálida e com aspecto cansado. Fiquei contente em aceitar sua hospitalidade.
Permiti que ela tirasse minha indumentária de viagem com a mesma passividade com que deixava que me despisse quando era criança. Os velhos tempos regressaram velozes à minha memória, enquanto eu a observava trabalhar, preparando a bandeja de chá com sua melhor porcelana, cortando pão e manteiga, tostando um bolo, e enquanto isso, dando no pequeno Robert ou na pequena Jane um tapinha ou um leve empurrão, exatamente como fazia comigo antigamente. Bessie não perdera sua irritabilidade, assim como não perdera a agilidade e a beleza. Pronto o chá, eu ia me aproximar da mesa, mas ela queria, naquele seu velho tom peremptório, que eu ficasse sentada quieta. Eu devia ser servida junto à lareira, disse, e colocou diante de mim uma mesinha redonda com minha xícara e um prato com torradas, do mesmo exato modo como antes me dava uma iguaria roubada numa cadeira de balanço, e eu sorri e obedeci como em tempos idos. Ela queria saber se eu estava feliz em Thornfield Hall e que tipo de pessoa minha senhora era, e quando lhe disse que havia apenas um senhor, se ele era um cavalheiro gentil e se eu gostava dele. Disse-lhe que era um homem um tanto feio, mas um verdadeiro cavalheiro que me tratava com gentileza e que eu estava contente. Então comecei a descrever o grupo alegre que ultimamente estivera hospedado na casa e cujos detalhes Bessie ouviu com interesse. Eram exatamente do tipo que lhe agradava. Com essa conversa, 1 hora se passou. Bessie me devolveu minha touca, etc. E, acompanhada por ela, deixei o chalé e fui até a casa principal. Também acompanhada por ela, eu descera, quase 9 anos antes, o caminho que agora subia. Numa manhã escura, enevoada e fria de janeiro, deixando um teto hostil com o coração desesperado e amargurado, uma sensação de proscrição e quase reprovação, em busca do gélido refúgio de Lowood, aquele país tão remoto e desconhecido. O mesmo teto hostil erguia-se agora mais uma vez diante de mim. Meus horrores ainda eram incertos e eu ainda tinha um coração dolorido. Continuava me sentindo uma errante na face da terra, mas tinha uma confiança mais firme em mim mesma e em minha força, e era menos intimidante o medo da opressão. A ferida profunda das injustiças, também já cicatrizada, e a chama do ressentimento extinta. Vá primeiro à sala do café da manhã, disse Bessie, avançando à minha frente no vestíbulo. As senhoritas estarão ali. Um instante depois, eu me encontrava na sala. Ali estava cada peça de mobília exatamente do mesmo modo como na manhã em que fui apresentada ao Sr. Brocklehurst. O tapete em que ele pisara ainda cobria a área diante da lareira. Olhando rapidamente para as estantes de livros, acreditei poder distinguir os 2 volumes dos Pássaros Ingleses de Bewick, ocupando seu velho lugar na terceira prateleira, e as Viagens de Gulliver e as 1001 Noites logo acima. Os objetos inanimados não tinham mudado, mas os seres vivos estavam tão diferentes que quase não os reconhecia.
duas jovens apareceram diante de mim. Uma muito alta, quase tão alta quanto a senhorita Ingram, muito magra também, e tez lívida e o semblante grave. Havia em sua expressão algo de ascético, acentuando pela simplicidade extrema de um vestido reto de tecido preto, gola de linho engomada, o cabelo penteado para trás, deixando as têmporas descobertas, e um colar de contas de ébano, com um crucifixo digno de uma freira. Tive certeza de que era Elisa, embora fossem poucas as semelhanças que encontrava com seu antigo eu naquele rosto solene e sem cor. A outra, com certeza, era Georgiana, mas não a Georgiana de que eu me lembrava, a menina esbelta e feérica de 11 anos de idade. Aquela era uma jovem perfeitamente roliça, branca feito cera, de traços bonitos e harmoniosos, lânguidos olhos azuis e cabelo louro cacheado. Seu vestido também era preto, mas um modelo tão diferente do de sua irmã, tão mais leve e bonito, que parecia elegante na mesma medida em que o outro parecia puritano. Em cada uma das duas irmãs havia um traço de sua mãe e somente um. A alta e pálida filha mais velha trazia nos olhos aquele mesmo tom cinza escuro do quartzo das Kennigans. A mais nova, viçosa e exuberante, tinha o mesmo contorno do queixo, talvez um pouco suavizado, mas ainda conferindo uma dureza indescritível ao semblante, de resto tão voluptuoso e redondo. As duas moças, quando me aproximei, levantaram-se para me cumprimentar e ambas se dirigiram a mim como senhorita Eyre. A saudação de Elisa veio com uma voz breve e abrupta e um sorriso. Ela então voltou a se sentar, manteve os olhos fixos no fogo e pareceu-me esquecer. Georgiana acrescentou ao seu como vai uma série de lugares comuns sobre a minha viagem, o tempo e coisas do tipo, ditos num tom arrastado e acompanhados por repetidos olhares que me avaliavam da cabeça aos pés, ora atravessando as dobras da minha capa marrom de lã, ora demorando-se em meu gorro simples. Jovens damas têm uma maneira notável de demonstrar que nos consideram ridículos sem ter que pronunciar qualquer palavra. Certo desdém no olhar, frieza na atitude e indiferença no tom expressam plenamente seus sentimentos, sem comprometê-las com palavras ou gestos indelicados. Mas um sorriso de escárnio, aberto ou não, já não exercia sobre mim o poder de outrora. Sentada entre minhas primas, surpreendeu-me notar como me sentia confortável ante a total desatenção de uma e as cortesias semi-sarcásticas de outra. Elisa não me humilhava e Georgiana não me irritava. O fato era que eu tinha outras coisas em que pensar. Nos últimos meses haviam se agitado em mim sentimentos tão mais fortes do que os que elas tinham condições de despertar, dores e prazeres tão mais intensos e deliciosos do que estava em seu poder infligir ou proporcionar, que sua atitude não me dizia nada
nem num sentimento positivo, nem negativo. Como está a senhora Reed? Logo perguntei, olhando com calma para Georgiana, que reagiu com surpresa à pergunta direta, como se fosse uma liberdade inesperada. A senhora Reed? Ah, a mamãe você quer dizer. Está muito doente, não acredito que possa vê-la essa noite. Se tiver como subir e lhe dizer que estou aqui, falei, eu ficaria muito grata. Georgiana quase teve um sobressalto e arregalou os ferozes olhos azuis. Sei que ela tem um desejo particular em me ver, acrescentei, e eu não gostaria de adiar a satisfação dessa vontade, mais do que o absolutamente necessário. A mamãe não gosta de ser perturbada à noite, observou Elisa. Logo me levantei, tirei a touca e as luvas, sem que me convidassem a fazê-lo, e disse que ia falar com Bessie, que estava, eu supunha, na cozinha, e lhe pedi que verificasse se a senhora Reed estava disposta ou não a me receber naquela noite. Assim fiz, e depois de encontrar Bessie e enviá-la em sua missão, resolvi tomar outras atitudes. Até então, fora meu hábito recuar diante da arrogância. Ao ser recebida como estava sendo naquele dia, eu teria um ano antes decidido deixar Gateshead na manhã seguinte. Agora, de imediato, percebi que seria uma grande bobagem. Fizera uma viagem de 170 quilômetros para ver minha tia e deveria ficar com ela até que se sentisse melhor ou morresse. Quanto ao orgulho e à tolice de suas filhas, deveria colocá-los de lado, desligando-me de ambos. Então me dirigi à governanta. Pedi-lhe que me indicasse um quarto. Disse-lhe que provavelmente ficaria na casa por uma semana ou duas. Mandei que levassem meu baú e em seguida me encaminhei para meu aposento. Encontrei Bessie no alto da escada. A madame está acordada, disse ela. Contei-lhe que a senhorita está aqui. Vamos ver se vai reconhecê-la. Eu não precisava que me guiassem ao quarto tão conhecido, a qual fora chamada tantas vezes para ser castigada ou repreendida em tempos idos. Segui na frente de Bessie e abri devagar a porta. Havia um lampião na mesa, pois já escurecia. Ali estavam a imensa cama com dossel cor de âmbar, a penteadeira, a poltrona e o banquinho para os pés, diante dos quais eu fora uma centena de vezes sentenciada a me ajoelhar e pedir perdão por ofensas que não cometera. Olhei para um canto próximo, esperando ver o contorno magro de uma outrora temida chibata que costumava ficar ali, à espreita, aguardando o momento de saltar como um diabinho e açoitar a palma trêmula das minhas mãos, ou meu pescoço encolhido. Aproximei-me da cama, abri o cortinado e me inclinei sob os travesseiros empilhados. Lembrava-me bem do rosto da senhora Reed e busquei ansiosa a imagem familiar. É uma dádiva o fato de que o tempo dê cabo dos desejos de vingança e calhe os impulsos de raiva e de aversão. Eu deixara aquela mulher em meio à amargura e ao rancor, e voltava agora com uma emoção que era tão só uma espécie de piedade por seus grandes sofrimentos.
e um forte desejo de esquecer todas as ofensas, de me reconciliar e dar as mãos em amizade. O rosto conhecido estava ali, austero e implacável como sempre. Lá estavam aqueles olhos peculiares que nada conseguia derreter, e as sobrancelhas algo erguidas, imperiosas, despóticas. Quantas vezes aquelas sobrancelhas franzidas me transmitiram ameaça e ódio, e como a lembrança dos terrores e mágoas da juventude eram revividas enquanto eu fitava agora seus traços severos, e no entanto eu me abaixei e beijei-a. Ela olhou para mim. É Jane Eyre? Disse. Sim, tia Reed. Como está, querida tia? Eu jurava outrora que nunca voltaria a chamá-la de tia. Agora não achava que seria um pecado quebrar o voto. Meus dedos tinham se fechado em torno dos seus, que estavam descobertos pelo lençol. Se ela tivesse apertado a minha mão com gentileza, eu teria nesse momento experimentado um prazer verdadeiro. Mas naturezas pouco emotivas não se deixam amaciar fácil assim, nem antipatias naturais são tão prontamente erradicadas. A senhora Reed tirou a mão e, virando o rosto em outra direção, comentou que a noite estava quente. Mais uma vez me fitou com tanta frieza que senti de imediato que suas opiniões sobre mim, seus sentimentos por mim, estavam inalterados e eram inalteráveis. Soube por seu olhar de pedra, opaco a qualquer ternura, indissolúvel pelas lágrimas, que ela estava determinada a me considerar uma pessoa má até o fim, porque me estimar não ia lhe trazer nenhum imenso prazer, somente humilhação. Senti dor e então senti ira. Então senti uma determinação a subjugá-la, a ser sua senhora, apesar de sua natureza e de sua vontade. Minhas lágrimas brotaram como na infância. Ordenei que regressassem à fonte. Levei uma cadeira para junto da cama, sentei-me e me inclinei sobre o travesseiro. Mandou-me chamar, eu disse, e aqui estou. E é minha intenção ficar até ver como a senhora está passando. Ah, é claro, esteve com minhas filhas? Sim. Bem, pode dizer a elas que quero que fique até que eu consiga falar com você sobre certas coisas que estão na minha mente. Hoje já está tarde e tenho dificuldade de me lembrar, mas há algo que eu gostaria de dizer. Deixe-me ver. O olhar perdido e a fala alterada revelaram o estrago que havia sido feito em seu corpo, outrora vigoroso. Virando-se inquieta, ela jogou as cobertas para o lado. Meu cotovelo, que se apoiava num canto da colcha, prendeu-a. Ela ficou imediatamente irritada. Sente-se, disse ela, não me aborreça prendendo as cobertas. Você é Jane Eyre? Sou Jane Eyre. Essa garota me deu mais trabalho do que as pessoas haveriam de acreditar. Que fardo deixaram em minhas mãos, e tanto aborrecimento ela me deu a cada hora do dia com sua disposição incompreensível, seus súbitos ataques de nervos e sua vigilância contínua e anormal dos movimentos das pessoas. Afirmo que certa vez ela falou comigo
como se estivesse louca ou possuída. Nenhuma criança jamais falou daquele jeito ou com aquele aspecto. Fiquei feliz ao mandá-la embora. O que fizeram com ela em Lowood? Houve um surto de febre lá e muitas das alunas morreram. Ela, porém, não morreu, mas eu disse que tinha morrido. Gostaria que tivesse. Um estranho desejo, Sra. Reed. Por que a odeia tanto? Sempre antipatizei com sua mãe, que era a única irmã do meu marido e uma grande favorita dele. Ele se opôs quando a família a renegou por ter feito um casamento abaixo do seu nível. E quando recebemos a notícia da sua morte, ele chorou como um tolo. Queria mandar buscar o bebê, embora eu lhe implorasse que encontrasse um lugar onde pudessem cuidar dele e pagasse por esses cuidados. Odiei a menina desde a primeira vez que botei os olhos nela. Uma coisinha enfermiça e fraca, sempre choramingando. Ficava no berço reclamando a noite inteira. Não um choro forte como o das outras crianças. Eram soluços e gemidos. Reed tinha pena dela, pegava-a no colo e a tratava como se fosse sua, melhor até do que tratava seus próprios filhos na mesma idade. Tentava fazer com que eles simpatizassem com aquela pequena mendiga, mas os meus amados não podiam tolerá-la, e ele ficava zangado quando demonstravam sua antipatia. Ao curso de sua doença final, mandava que a levasse a toda hora ao seu leito, e 1 hora antes de morrer, me fez jurar que ficaria com a criatura. Eu teria preferido cuidar de uma criança pobre, saída de uma casa de correção, mas ele era fraco por natureza. John não se parece com o pai, o que me alegra. John é como eu e os meus irmãos, um verdadeiro Gibson. Gostaria que ele parasse de me atormentar com essas cartas pedindo dinheiro. Não tenho mais para lhe dar. Estamos ficando pobres. Tenho que mandar metade dos criados embora e fechar parte da casa ou deixá-la. Não posso me submeter a isso, mas como vamos viver? 2/3 da minha renda vão para pagar juros de hipotecas. John é terrivelmente afeito ao jogo e sempre perde, pobrezinho. É assediado por trapaceiros, está abatido e degradado. Sua aparência é assustadora. Sinto vergonha por ele quando vejo. Ela estava ficando agitada demais. Acho melhor eu ir por hora, disse a Bessie, que estava de pé do outro lado da cama. Talvez seja, senhorita, mas ela fala assim com frequência quando a noite se aproxima. Pela manhã fica mais calma. Levantei-me. Pare, exclamou a senhora Reed. Há mais uma coisa que eu gostaria de falar. Ele me ameaça constantemente com sua própria morte ou a minha. Às vezes, sonho que o vejo com uma imensa ferida no pescoço ou com o rosto inchado e enegrecido. Cheguei a uma estranha encruzilhada. Estou enfrentando muitos problemas. O que devo fazer? Como obter dinheiro? Bessie agora tentava persuadi-la a tomar um sedativo. Conseguiu a muito custo. Logo em seguida, a senhora Reed ficou mais calma e começou a cochilar de leve. Deixei-a.
Mais de 10 dias se passaram antes que voltássemos a conversar. Ela continuava ou delirante ou letárgica, e o médico lhe proibiu tudo que pudesse excitá-la e lhe causar sofrimento. Enquanto isso, convivi como podia com Georgiana e Elisa. Estavam de fato muito frias no início. Elisa ficava sentada durante metade do dia, costurando, lendo ou escrevendo, e mal dirigia uma palavra a mim ou à irmã. Georgiana conversava tolices com seu canário a toda hora, e nem notava que eu existia, mas eu estava determinada a não parecer carente de atividade ou diversão. Tinha levado comigo meu material de desenho, que me servia como ambos. Munida de um estojo com lápis e algumas folhas de papel, eu costumava me sentar afastada delas, perto da janela, e me ocupar no desenho de esboços imaginários, representando qualquer cenário que por acaso se formasse momentaneamente no caleidoscópio sempre mutável da fantasia. Uma vista do mar entre duas pedras, a lua nascente e um navio atravessando seu disco, um grupo de juncos e íris e a cabeça de uma naiade coroada com flores de lótus projetando-se entre eles. Um elfo sentado no ninho de um pardal sob uma guirlanda de flores de espinheiro. Certa manhã, comecei a desenhar um rosto. Que tipo de rosto seria? Eu não tinha necessidade de saber. Peguei um lápis preto macio, preparei-o com uma ponta mais grossa e pus-me a trabalhar. Logo tinha traçado no papel uma testa ampla e proeminente e um rosto quadrado. O contorno me deu prazer. Meus dedos começaram a conferir-lhe traços, sobrancelhas horizontais e bem marcadas deviam ser traçadas naquela testa. Erguia-se naturalmente um nariz bem definido, reto e com amplas narinas. Em seguida, uma boca de aspecto flexível que não fosse estreita e um queixo firme, com uma fenda determinada no meio. Claro, um bigode preto era necessário e cabelo escuro, com mais volume junto às têmporas e em ondas acima da testa. Agora os olhos, eu os deixara para o fim, porque requeriam meu mais cuidadoso empenho. Desenhei-os grandes, bem marcados. As pálpebras eram longas e escuras, as íris grandes e lustrosas. Ótimo, mas não é exatamente isso, pensei, enquanto examinava o efeito. Precisam de mais força e espírito. Escureci ainda mais as sombras para que as luzes brilhassem com mais intensidade. Um ou outro traço bem-sucedido deram conta. Pronto, eu tinha o rosto de um amigo diante de mim, e que importava que aquelas jovens me dessem as costas? Olhei para ele, sorri diante da semelhança. Sentia-me absorta e contente. É o retrato de alguém que conhece? Perguntou Elisa, que se aproximara sem que eu notasse. Respondi que era somente uma fisionomia imaginada e coloquei-a depressa embaixo das outras folhas. Menti, claro, era na verdade uma representação bastante fiel do Sr. Rochester, mas o que isso significava para ela ou para qualquer pessoa além de mim? Georgiana também se aproximou para olhar. Os outros desenhos lhe agradaram muito, mas aquele ela chamou de homem feio.
Ambas pareceram surpresas com o meu talento. Ofereci-me para fazer seus retratos e ambas posaram para um esboço a lápis, uma de cada vez. Então Georgiana pegou seu álbum. Prometi contribuir com uma aquarela, o que a colocou imediatamente de bom humor. Ela propôs caminharmos no jardim. Não fazia 2 horas que tínhamos saído e já estávamos tendo conversas confidenciais. Ela me brindara com uma descrição do brilhante inverno que passara em Londres 2 temporadas atrás, da admiração que despertara, da atenção que recebera. Tive até algumas pistas sobre uma conquista que fizera, um cavalheiro com título de nobreza. Ao longo daquela tarde e noite, as pistas se encorparam. Várias conversas corteses foram relatadas e cenas sentimentais representadas. Em poucas palavras, um volume de um romance da vida em sociedade foi improvisado para mim naquela ocasião. As comunicações se renovavam dia após dia, sempre se davam em torno do mesmo tema: ela, seus amores e suas aflições. Estranho que nem uma única vez ela se referisse à doença da mãe, à morte do irmão ou às atuais perspectivas sombrias da família. Sua mente parecia inteiramente ocupada com as reminiscências de alegrias passadas, as aspirações a diversões futuras. Ela passava cerca de 5 minutos diários no quarto de enferma de sua mãe, não mais do que isso. Elisa ainda falava pouco. Evidentemente, não tinha tempo para falar. Nunca vi uma pessoa mais ocupada do que ela parecia estar. Ainda assim, era difícil dizer o que fazia, ou antes descobrir os resultados de sua diligência. Tinha um despertador para acordá-la cedo. Não sei com o que se ocupava antes do desjejum, mas depois da refeição ela dividia seu tempo em porções iguais e cada momento tinha uma tarefa específica. 3 vezes por dia ela estudava um pequeno volume que descobri ao examiná-lo ser um livro de orações. Perguntei-lhe certa vez qual era a parte mais interessante daquela obra e ela disse: as rúbricas. 3 horas dedicava a decorar com fio dourado a beirada de um tecido quadrado carmesim, quase grande o suficiente para ser um tapete. Respondendo às minhas perguntas sobre o uso daquele objeto, ela me informou que era a cobertura para o altar de uma nova igreja recém-construída perto de Gateshead. 2 horas ela devotava ao seu diário, 2 ao trabalho solitário na horta e 1 à sua contabilidade. Parecia não querer companhia nem conversa. Acredito que estivesse feliz, ao seu modo. A rotina lhe bastava e não a incomodava mais do que a ocorrência de algum incidente que a forçasse a alterar aquela escrupulosa regularidade. Contou-me certa manhã, quando estava mais disposta a ser comunicativa do que o usual, que a conduta de John e a ameaça de arruinar a família havia sido para ela fonte de profunda aflição. Mas agora disse-me sossegar a sua mente e tomara uma decisão. Tivera o cuidado de proteger sua própria fortuna e, quando sua mãe morresse, e era bastante improvável, ela observou com tranquilidade que ela fosse ou se recuperar ou durar muito, iria executar um projeto havia tempos acalentado, buscar um retiro
onde os hábitos pontuais fossem permanentemente protegidos de qualquer distúrbio, e colocar barreiras seguras entre ela e o mundo frívolo. Perguntei se Georgiana iria acompanhá-la. Claro que não. Georgiana e ela nada tinham em comum. Nunca haviam tido. Ela não carregaria o fardo de sua companhia em nenhuma circunstância. Georgiana devia seguir seu próprio rumo e Elisa o dela. Georgiana, quando não estava abrindo o coração para mim, passava a maior parte do tempo deitada no sofá, lamentando o tédio da casa e expressando repetidas vezes o desejo de que sua tia Gibson lhe mandasse um convite para ir à cidade. Seria tão melhor, dizia, se eu pudesse sair do caminho por 1 mês ou 2, até tudo estar terminado. Não lhe perguntei o que queria dizer com tudo estar terminado, mas imagino que se referisse ao esperado falecimento da mãe e o triste seguimento dos ritos funerários. Elisa não costumava notar a indolência ou as queixas da irmã, como se aquele objeto murmurante e preguiçoso não estivesse diante dela. Um dia, porém, enquanto punha de lado seu livro de contabilidade e desdobrava o bordado, subitamente confrontou-a. Georgiana, certamente nunca um animal mais vaidoso e absurdo que você teve permissão de estorvar a terra. Não tinha o direito de nascer, pois não fez nada da vida. Em vez de viver para si, em si e consigo, como um ser razoável deveria, só o que busca é atar sua fraqueza à força de outras pessoas. Se não consegue encontrar ninguém disposto a carregar o peso dessa coisa gorda, fraca, mole e inútil, você reclama que está sendo maltratada, negligenciada, que está infeliz, pois a existência para você deve ser um cenário de constante mudança e excitação. Do contrário, o mundo é uma masmorra. Precisa ser admirada, precisa ser cortejada, precisa ser elogiada. Precisa de música, dança e companhia, senão murcha, definha. Será que não tem sensatez o bastante para criar um sistema que a torne independente de todos os esforços e desejos além dos seus? Pegue um dia, divida-o em sessões. A cada sessão, designe uma tarefa. Não deixe nem 15 minutos desocupados, nem 10, nem 5. Inclua tudo. Cumpra cada uma das tarefas por sua vez, com método e rígida regularidade. O dia vai acabar quase antes que você se dê conta de que começou. E não deverá a ninguém a ajuda para se livrar de um único momento vago. Não precisará buscar a companhia, conversa, simpatia ou paciência de ninguém. Terá vivido, em poucas palavras, como um ser independente deve viver. Ouça este conselho. É o primeiro e o último que lhe ofereço. Não dependa de mim ou de ninguém mais. Aconteça o que acontecer. Não siga esse conselho. Haja como sempre. Seja ansiosa, queixosa e indolente, e sofra as consequências de sua própria tolice, as piores possíveis. Digo-lhe isso sem rodeios. Preste atenção, pois embora eu não vá repetir o que estou prestes a dizer, hei de tomar atitudes. Depois da morte de minha mãe, lavo as mãos no que diz respeito a você. A partir do dia em que o caixão dela for carregado até o jazigo da igreja de Gateshead, você e eu estaremos tão separadas
quanto se nunca tivéssemos nos conhecido. Não pense que porque por acaso nascemos dos mesmos pais, vou permitir que você me amarre com o mais frágil dos pedidos. Isso eu posso lhe dizer. Se toda a raça humana, à exceção de nós duas, fosse varrida daqui e só houvéssemos nós sobre a face da terra, eu ia deixá-la no velho mundo e seguir para o novo. Ela fechou a boca. Não precisava ter se dado ao trabalho de fazer esse discurso, respondeu Georgiana. Todos sabem que você é a criatura mais egoísta e sem coração no mundo. E eu sei do seu ódio rancoroso por mim. Já tive uma amostra dele naquela trapaça relativa a Lord Edwin Vere. Você não podia tolerar a ideia de que eu subisse mais alto que você, que tivesse um título, que fosse recebida em círculos onde não ousaria mostrar a cara. Então agiu como espiã e informante e arruinou para sempre as minhas expectativas. Georgiana pegou o lenço e assoou o nariz durante 1 hora. Depois disso, Elisa ficou sentada, fria, impassível e zelosamente industriosa. Sentimentos genuínos e generosos são menosprezados por alguns, mas ali estavam duas naturezas que sua ausência tornara, num dos casos, intoleravelmente amarga e no outro, desprezivelmente insípida. O sentimento sem julgamento é, com efeito, uma bebida insípida, mas o julgamento sem o temperamento do sentimento é um alimento demasiado amargo e penoso para a deglutição humana. Era uma tarde úmida e com vento. Georgiana adormecera no sofá em meio à leitura de um romance. Elisa saíra para celebrações em homenagem ao santo do dia na nova igreja, pois em assuntos de religião ela era uma rígida formalista. Clima algum jamais impedia o cumprimento pontual do que ela considerava suas obrigações devocionais. Tempo bom ou não, ela ia à igreja 3 vezes a cada domingo, e tantas vezes durante a semana quanto houvesse orações. Pensei em ir até lá em cima para ver como passava a enferma, que ficava ali quase abandonada. Os próprios criados não lhe davam mais do que uma atenção ocasional. A enfermeira contratada, com quem não se preocupavam muito, saía do quarto sempre que podia. Bessie era fiel, mas tinha sua própria família para cuidar, e só de quando em quando vinha até a mansão. Encontrei a enferma desacompanhada em seu quarto como esperava. Não havia enfermeira, a paciente estava imóvel, aparentemente letárgica. Seu rosto lívido se afundava nos travesseiros e o fogo morria na lareira. Reavivei-o, arrumei as cobertas, fitei por algum tempo aquela que não podia mais me fitar e fui então até a janela. A chuva açoitava as vidraças e o vento soprava tempestuoso. Aí está alguém, pensei, que logo há de se encontrar além da guerra dos elementos terrestres, para onde os espíritos, que agora luta para deixar sua morada material, há de voar quando liberados? Refletindo sobre esse grande mistério, pensei em Ellen Burns. Lembrei-me das suas últimas palavras, de sua fé, de sua doutrina, da igualdade das almas desencarnadas. Ainda podia ouvir em pensamentos o tom de sua voz, gravado na memória.
Ainda podia ver a imagem de seu aspecto pálido e espiritual, seu rosto exaurido e seu olhar sublime, deitada em seu plácido leito de morte, e sussurrava sua ânsia em ser devolvida ao coração de seu Pai divino, quando uma voz fraca murmurou do sofá atrás de mim: "Quem está aí?" Eu sabia que fazia dias que a senhora Reed não falava. Estaria revivendo? Fui até ela. "Sou eu, tia Reed." "Eu quem?" foi a resposta. "Quem é você?" olhando para mim com surpresa e certo alarme, mas não descontrolada. "Você é uma estranha para mim. Onde está Bessie?" "Está no chalé, tia." "Tia?" ela repetiu. "Quem me chama de tia? Você não é uma Gibson, mas eu a conheço. Esse rosto e os olhos e a testa são muito familiares. Você se parece... Ora, você se parece com Jane Eyre." Eu não disse nada. Tinha medo de lhe causar algum choque ao revelar minha identidade. "Mas temo", disse ela, "que esteja enganada. Meus pensamentos me iludem. Eu gostaria de ver Jane Eyre e imagino semelhança onde não há nenhuma. Além disso, em 8 anos ela deve estar tão mudada." Assegurei-lhe com suavidade que eu era a pessoa que ela supunha e desejava que fosse. E vendo que ela me compreendia e que estava bastante calma, expliquei que Bessie tinha mandado o marido ir me buscar em Thornfield. "Estou muito doente, você sabe", ela disse pouco depois. Fazia alguns minutos que estava tentando me virar e percebi que não consigo me mover. É como se eu devesse acalmar minha mente antes de morrer. Aquilo que pouco nos preocupa em termos de saúde torna-se um fardo numa hora como a que se apresenta a mim. "A enfermeira está? Só há você aqui no quarto?" Assegurei-lhe que estávamos sozinhas. "Bem, por 2 vezes eu lhe fiz um mal de que agora me arrependo. Um foi ao quebrar a promessa que fizera ao meu marido de criá-la como minha própria filha. E outro," ela parou. "Afinal de contas, talvez não seja tão importante." Ela murmurou consigo mesma. "Pode ser que eu melhore, e me humilhar tanto assim diante dela é doloroso." Ela fez um esforço para mudar de posição, mas fracassou. Seu rosto se alterou. Ela pareceu experimentar alguma sensação interna, a precursora, talvez, da última dor. "Bem, preciso acabar com isso. A eternidade está diante de mim, é melhor dizer a ela: vá até a minha caixa de toalete, abra e pegue uma carta que encontrará ali." Segui suas instruções. "Leia a carta", ela disse. Era breve e dizia: "Madame, poderia fazer a gentileza de me dar o endereço de minha sobrinha Jane Eyre e me dizer como ela está? É minha intenção escrever em breve e lhe dizer que venha me encontrar na Ilha da Madeira." A providência abençoou os meus esforços em obter uma vida confortável. Como não sou casado e não tenho filhos, gostaria de adotá-la ainda em vida e deixar-lhe, quando morrer, o que tiver para deixar. "Despeço-me, madame, etc., etc., John Eyre, Madeira." Datava de 3 anos antes. "Por que nunca fui informada disso?" perguntei. "Porque minha antipatia por você era constante e grande demais para que eu pudesse fazer um gesto capaz de lhe trazer prosperidade."
Não podia esquecer sua conduta para comigo, Jane, a fúria com que se voltou contra mim, o tom com que declarou que me odiava, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo, aquele olhar e aquela voz que não pareciam pertencer a uma criança, e com os quais você afirmou que a mera ideia da minha pessoa a deixava doente, e afirmou que eu a tratava com uma crueldade miserável. Não pude esquecer minhas próprias sensações quando você derramou daquele jeito o veneno de sua mente. Sentia-me como se um animal em que eu tivesse batido ou que tivesse empurrado me fitasse com olhos humanos e me amaldiçoasse com a voz de uma pessoa. Traga-me um pouco d'água. Ah, depressa. Cara senhora Reed, eu disse enquanto lhe oferecia a água que ela pedira. Não pense mais nisso. Deixe que se vá de sua mente. Desculpe-me por minhas palavras arrebatadas. Eu era uma criança. 8 ou 9 anos se passaram desde aquele dia. Ela não prestou atenção em nada do que eu disse. Depois de beber a água e de respirar um pouco, prosseguiu. Confesso que não pude esquecer nada disso e me vinguei, pois não podia tolerar a ideia de que você fosse adotada por seu tio e passasse a viver com sossego e conforto. Escrevi para ele, pedi perdão por desapontá-lo, mas Jane Eyre estava morta. Morrera de febre tifoide em Lowood. Agora faça o que quiser. Escreva e desminta o que eu disse. Exponha a minha mentira quando tiver vontade. Você nasceu, acredito, para ser meu tormento. Minha última hora é torturada pela lembrança de um ato que, se não fosse por você, eu jamais teria sido tentada a cometer. Se a senhora pudesse ser persuadida a não pensar mais nisso, tia, e olhar para mim com gentileza e perdão. Você tem uma péssima disposição, disse ela, e até hoje acho impossível compreendê-la. Como pôde, durante 9 anos, ser paciente e tranquila diante de qualquer tratamento, e no 10º ano explodir, inflamada e violenta? Jamais conseguirei entender. Minha disposição não é tão ruim quanto pensa. Sou arrebatada, mas não vingativa. Muitas vezes, quando criança, eu teria ficado feliz em amá-la e se a senhora me deixasse. E desejo sinceramente reconciliar-me com a senhora agora. Beije-me, tia. Aproximei minha face dos seus lábios, ela não me tocou. Disse que a oprimia ao me debruçar sobre a cama e voltou a pedir água. Quando a ajudei a se deitar, pois a erguera e a apoiara com meu braço enquanto ela bebia, cobri sua mão gélida e úmida com a minha. Os dedos fracos recuavam sob o meu toque. Os olhos vítreos evitavam os meus. Pode me amar então, ou me odiar como quiser, eu disse por fim. Tem meu completo e espontâneo perdão. Peça agora o de Deus e fique em paz. Pobre mulher sofredora, para ela era tarde demais para fazer um esforço e mudar seu estado de espírito habitual. Enquanto vivera, ela me odiara. Ao morrer, tinha que continuar me odiando. A enfermeira entrou nesse momento e Bessie veio em seguida. Ainda fiquei ali por mais meia hora, esperando ver algum sinal de amizade, mas nada. Ela mergulhara depressa no estupor, sua mente também não voltou a se recobrar. À meia-noite ela morreu.
Eu não estava presente para fechar seus olhos e nenhuma de suas filhas. Vieram nos dizer na manhã seguinte que tudo tinha terminado. Ela já estava àquela altura preparada. Elisa e eu fomos vê-la. Georgiana, que irrompera num choro forte, disse que não tinha coragem de ir. Ali estava o corpo de Sarah Reed, outrora robusto e ativo, agora rígido e imóvel. Seus olhos de sílex estavam cobertos por uma pálpebra fria, a testa e os traços fortes de seu rosto ainda tinham a marca de sua alma inexorável. Um estranho e solene objeto era aquele cadáver para mim. Fitei-o com tristeza e dor. Ele não inspirava nada suave, delicado, nada digno de pena ou esperança ou submissão. Somente uma angústia aflitiva pelos seus pesares, não pela minha perda, e um desalento sombrio e sem lágrimas diante do medo da morte sob uma forma como aquela. Elisa observou com calma sua mão. Depois de alguns minutos de silêncio, ponderou. Com a saúde que tinha, ela teria vivido bastante. Sua vida foi encurtada pelos problemas. E então, um espasmo contraiu sua boca por um instante. Quando passou, ela se virou e deixou o quarto, e eu também. Nenhuma de nós duas derramara uma lágrima.